Eu cumprimento os irmãos com a saudosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. E no dia de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma visão e uma revelação a qual o Senhor me entregou enquanto eu fazia meu devocional. O Senhor me ordenou que eu compartilhasse com a igreja de Cristo, aquela que está lutando para subir no arrebatamento. E para a meditação da palavra eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Amém? Então, visão é bíblico. Assim como revelação também é bíblico, assim como arrebatamento é bíblico. Mas isso já vai ser outra história. Mas visão e revelação, por meio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém? Na medida que eu for falando esta revelação e essa visão, eu vou falar algumas coisas das quais eu venho aprendendo com o Senhor nesse prematuro, nessa minha prematura caminhada com o Senhor, na minha prematura peregrinação com o Senhor, para edificar a igreja de Cristo. Amém? Meus irmãos em Cristo Jesus, eu estava fazendo meu devocional e depois já está um tempo orando ali no arado, pedindo graça, pedindo misericórdia do Senhor, porque não é fácil ser crente no dia de hoje. Primeiro que não é fácil pregar para uma geração tão pecaminosa, uma geração tão incrédula, uma geração com a decadência de Tomé, onde eles limitam o trabalhar do Senhor, onde acham que Deus não revela, Deus não mostra, que Deus já não fala. Nós estamos no tempo da graça, então qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço na oração, no jejum, na santificação, ela tem acesso ao Senhor. Amém? Então depois de eu estar orando já há um tempo, o Senhor Jesus veio sobre mim, a força do Senhor veio sobre mim e falou comigo. Ele me disse assim, desta forma: minha serva, venha comigo e te mostrarei como muitos ficarão no arrebatamento, por pequenas coisas que eles acham que não é pecado. Assim disse Jesus para mim. A minha visão, o Senhor tirou meu sentido e a minha visão foi transportada na entrada do céu. Não é a primeira vez que o Senhor me dá visão do céu, assim como Ele já me deu várias visões do inferno, de uma vida com salvação em Cristo e uma vida sem salvação. O Senhor já me mostrou a eternidade sem Cristo e a eternidade com Cristo e sem Cristo. E posso dizer para os irmãos que o mundo espiritual é real, não é uma brincadeira. Estamos todos de passagem. Todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que falamos, fizemos, pensamos, de todas as nossas ações aqui nessa terra. Nada escapará naquele grande e terrível dia. Então a minha visão e o meu sentido estava transportado na entrada do céu, meus irmãos. Eu me via com o cabelo bem longo nesta visão. Meu cabelo ele já é longo. Mas eu via com o meu cabelo longo abaixo do quadril, eu me via com uma túnica branca, e aí eu estava numa fila enorme, e nessa fila o Senhor me fez entender que é a fila das pessoas que haviam servido a Cristo nessa terra. E elas precisavam saber que se tinham andado com justiça diante de Deus. Bem adiante estava o anjo, a qual estava vendo o nome das pessoas que estavam no livro da vida. Era uma fila enorme, eu olhava para frente e para trás e era interminável. E do outro lado havia uma fila de pessoas que estavam com roupas normais. O Senhor me fez entender que eram pessoas ímpias. O Senhor lhe dá a visão como Ele quer. Foi assim que Ele me deu essa visão. E o Senhor me dava a interpretação da visão. Ele ia explicando tudo para mim. Bem na minha frente havia uma irmã que faz parte do mesmo ministério a qual eu estou cultuando de maneira passageira. Tá? Eu pedi permissão do Senhor, eu perguntei para o Senhor se eu tinha que mencionar o nome do ministério a qual eu cultuo. Eu não queria mencionar, dizer o nome do ministério, mas é necessário, porque o Senhor disse que vai permitir que pessoas desse ministério escutem esse relato. Amém? Então, eu cultuo de maneira passageira. Eu falo passageira porque eu não sou batizada nesse ministério. E eles têm um protocolo, eles têm ali uma, vamos dizer,
o protocolo da própria constituição da igreja, que toda pessoa que vinha de fora, ela tem que se batizar ali, porque eles têm essa crença que a graça só está ali, né? Eu cultuo no ACCB, né? Na Congregação Cristã do Brasil. Eu moro fora do Brasil, mas é uma ACCB que eu cultuo. E o Senhor usou pessoas da própria igreja que eu cultuo. Ele usou pessoas na própria igreja. Era uma visão futura que o Senhor me estava dando. E bem adiante estava a esposa de um ancião da igreja. Ancião não, cooperador, perdão. E o Senhor me dizia... Eu olhava para ela toda, ela estava toda na doutrina, meus irmãos. Ela estava com cabelo longo, ela estava com uma roupa modesta, simples. Mas quando eu olhava para os seus pés, eu via ela com um salto alto. E era um salto alto, só que não apontado, quadrado. E eu sabia que era ela. E o Senhor disse assim para mim, vês, minha serva, o salto alto dela? Eu disse, sim, Senhor. E o Senhor me disse, ela não vai entrar no meu reino. Minha serva, o salto alto não me agrada. O salto alto representa o orgulho e a soberba de Satanás. Eu não me agrado que as minhas santas usem isso. Foi projetado no inferno. Quando a mulher ela usa o salto alto, ela se sente mais, vamos dizer, sensual, com mais alta confiança, orgulho. Ela fica cascavelando. Eu não me agrado. Depois a minha visão foi numa outra senhora. Eram tudo pessoas que estavam nessa fila. Depois o Senhor me deu a visão de uma mulher que também estava nessa fila. Não me foi revelado o nome da pessoa, mas era alguém da mesma sede que eu cultuo. E ela olhava com muita preocupação para as suas unhas. Ela estava preocupada porque ela sabia que ela não ia entrar. E suas unhas eram bem curtinhas, mas estavam pintadas com azul turquesa. Eu lembro nitidamente essa cor. Era um azul turquesa. E o Senhor disse, ela está preocupada porque ela não vai entrar no meu reino. Minha serva, as minhas santas não têm que pintar nem de base. Eu não me agrado. Tudo que uma santa põe sobre si que não é natural é de Satanás. Nenhuma bagagem entra no meu reino. Depois me mostrou outra irmã e esta irmã estava com uma saia acima do joelho. E o Senhor disse, minha serva, os joelhos das santas são santos para mim e quando eu os vejo do lado de fora, quando eu os vejo descoberto, eu as vejo nua, não me agrada. Assim diz o Senhor. Eu estou falando como o Senhor me disse, porque quem aqui já teve um encontro com o Senhor, já teve revelação, já teve experiências com o Senhor, já escutou a voz do Senhor, sabe que o Senhor ele fala diferente, ele não fala como a gente, ele fala assim, entendeu? Então, depois o Senhor mostrou outra jovem, uma jovem também lá da mesma sede que eu cultuo. Essa jovem acho que não deve ter nem 30 anos, deve ter uns 26, 28 mais ou menos. E um dia quando terminou a reunião, ela foi na minha frente e eu vi a roupa dela tão apertada, mas tão ajustada ao corpo. E ela é bem magrinha, que se via, meus irmãos, nitidamente a roupa íntima dela, porque a saia era um pouco transparente. Era uma saia muito apertada. E era um fio dental que ela estava usando. E o Senhor apontou para ela e disse, vês a roupa íntima dela? E eu disse, sim, Senhor, eu não me agrado. As minhas santas não usam essas roupas de pombagira e de prostituta. As minhas santas usam roupas compostas. Até as roupas das minhas santas têm que ser composta que tape todas as suas vergonhas. Irmãos, já tem mais ou menos 2, 3 anos, mais ou menos, que eu uso combinação, né? O Senhor Jesus disse para mim usar combinação, porque eu tinha muito pesadelo à noite. Pesadelo com aqueles demônios sereias, os demônios que vêm dos mares, demônio do sexo, demônio de pesadelo, demônios que tiram a nossa energia, né? Até um pó maligno, eles jogam enquanto estamos dormindo, para no outro dia nós não termos força para orar, para jejuar. Pois o Senhor Jesus disse para mim que eu tinha que levar uma vida constante de oração. Eu tenho que orar 3 vezes ao dia e ainda nas madrugadas. Eu tenho que estar de jejum. Eu vivo em campanha de jejum. Porque se eu não ficar em campanha de jejum, de oração e santificação e fechando as brechas e estar em vigilância, eu vou estar vulnerável ao ataque de Satanás. É isso o Senhor disse para mim. É a forma como os santos se revestem no mundo espiritual, quando nos revestimos de toda a armadura de Deus, através da oração, do jejum, da santificação.
Nós somos vistos como soldados de Cristo com as nossas armaduras no mundo espiritual. Seu app de vídeos Amém? curtos. Então, desde então, eu comecei a usar combinação. Faça frio, faça calor, eu uso combinação. Quando o Senhor disse para mim usar combinação, usando uma serva dele, eu disse assim, que quando Deus quer, Ele revela para a gente que tem um dom da visão, da revelação. Quando Ele não quer, Ele usa outro vaso para falar conosco. Amém? Ele usa outro vaso para falar conosco. E eu disse, e aqui no país que eu vivo, tem as 4 estações, mas no calor é calor mesmo. Eu falei, Senhor, faz muito calor com isso. E sabe o que o Senhor me disse? Sabias que no inferno faz mais calor ainda? Acostume-se. Assim disse o Senhor para mim, acostume-se. E hoje, se eu não uso combinação, eu me sinto nua. A combinação faz com que a roupa íntima da mulher não apareça, a calcinha, o sutiã, né? É desta forma. Dando sequência à revelação que o Senhor me entregou, me deu. Aí apareceu outra mulher na minha frente e eu via o cabelo dela. O Senhor disse, serva, eu não me agrado que as minhas santas cortem os seus cabelos. Eu dei o cabelo no lugar de véu. Não pode ser cortado nem as pontas dos cabelos. Depois me mostrou outra irmã e ela estava com uma roupa muito colada. Meus irmãos, roupas coladas. Eu fico assim, abismada, perplexa com pessoas que se titulam cristãos. Eu creio que é falta de conhecimento, ou o pastor não orienta, não sei. Com umas roupas tão coladas que marca o seu corpo, marca as suas vergonhas. Estava muito colado, a mulher parece que não conseguia nem andar direito. O Senhor disse, as minhas santas não usam essas roupas, marcando o seu corpo, que é para ser templo do Espírito Santo, serva minha. As minhas santas têm que usar roupas largas, roupas soltas, que não marcam. Roupas compostas, que estejam bonitinha, né? Mas que não esteja marcando. O Senhor me mostrou essas coisas. E aí, quando o Senhor me mostrou essas coisas, eu falei assim para ele, Senhor, por que me estás mostrando essas coisas? Eu já me libertei de todas elas. E quando eu vim para os pés de Cristo, meus irmãos, não foi nenhum pastor que tratou comigo, não foi ninguém que falou comigo, foi o próprio Senhor que tratou comigo. Quando eu comecei a escutar a voz de Deus no meu coração, no meu subconsciente, eu escutei a primeira vez numa madrugada quando eu estava orando do meu jeito lá, porque eu era de uma igreja da porta larga, da igreja que pode tudo, só não pode subir no arrebatamento, né? Eu comecei a buscar o Senhor e o próprio Senhor tratou comigo. Quando eu cheguei na igreja para cultuar, que eu fiquei durante 2 anos orando e jejuando para Deus mostrar uma igreja séria para me cultuar, porque igreja física não salva, meus irmãos, mas estar cultuando numa que prega a verdade vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a subir no arrebatamento. Porque tem muitos irmãos dentro da igreja que estão fazendo coisas que eles não sabem que é pecado. E como o pastor não fala, eles acham que não é pecado. E eu falei para o Senhor, por que me estás mostrando tudo isso? Eu já me libertei de tudo isso. E ele me disse, eu estou te mostrando para que saibas como está a minha igreja acomodada, achando que já estão salvos. E aí ele disse, agora venha que eu te mostrarei como os homens ficarão no arrebatamento, como os meus santos ficarão no arrebatamento. E ele mostrou vários irmãos assim na minha frente. E ele apontava a eles e todos eles são idólatras de futebol. Serva, não me agrada. O futebol foi projetado no inferno. Eu não me agrado. O Senhor já me deu visões de gente, inclusive de um jogador que morreu agora recentemente, no Brasil, que é o rei do futebol. Este homem tendo sua cabeça decapitada no inferno pelos próprios demônios e os demônios fazendo a cabeça dele de bola de futebol. Agora, se nós vamos dizer isso para alguém que está na carne, que vive na carne, que toma suas decisões na carne, a pessoa nos vai chamar de herege, de mentiroso e outras coisas. Mas saibamos, meus irmãos, que as coisas do Altíssimo, as coisas do Senhor, as coisas espirituais não podem ser julgadas com os olhos físicos. Elas só podem ter uma conclusão, só podemos ter uma conclusão com os olhos espirituais. E como é com os olhos espirituais? Do jejum, na oração, descendo no arado e se santificando. Quando eu quero saber se alguma coisa vem ou não vem de Deus, eu vou para um joelho perguntar para o Senhor, né? Eu pergunto para o Senhor, amém? E o Senhor mostrou todos eles e disse que eles eram idólatras de futebol.
Depois me disse, muitos deles ficam com bermudas em casa. Serva, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a bermuda se usava como roupa íntima por baixo da calça. Satanás modernizou o pecado, o mundo foi modernizando e o pecado também. E o pecado entrou na igreja. O que antes não era pecado, o que antes era pecado, agora para muitos não é. Mas eu não mudo, o que muda é o homem. Depois o Senhor mostrou um irmão lá, que ele sempre vai muito bem vestido, muito bem glamuroso, muito bem vestido ele, né? Parece estudante de moda aquele homem. Eu tô falando porque eu já fui do mundo e eu gostava muito dessas coisas de tendência de moda. E ele disse bem assim para mim, assim, ele olha programas de moda para ele seguir tendência. Eu não me agrado. Minha serva, a moda foi projetada no inferno. Os meus servos santos têm que se vestir no padrão na igreja. E eu lembro que uma tarde o Senhor orando também me levou no vale da moda no inferno. Foi mais de 2 horas de oração, ele me levou neste vale, mas eu vou deixar para outra oportunidade de falar para os irmãos as coisas que eu vi ali. Amém? Depois o Senhor me disse assim, muitos deles fazem suas posas de meretrizes. É um tabu falar na igreja, porque o pastor ou a pessoa que está à frente do rebanho talvez pense que os irmãos já saibam que não é pecado, mas aquele irmão que tem responsabilidade de apacentar rebanho, ele tem que estar enfatizando doutrina do corpo, da alma e do espírito, porque nós somos 3, corpo, alma e espírito. Então, como somos 3, temos obrigação de nos santificarmos por 3 para o Senhor. O Senhor dele, muito deles fazem suas esposas de meretrize. Meretrize significa prostituta. Pessoas que olham filmes pornográficos, depois querem fazer com as suas esposas as mesmas coisas. E o Senhor me disse, minha serva, o leito é sem mancha e sem mácula. Até no leito existe um padrão para os meus santos. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que uma mulher do mundo faz no seu leito. Aí vão dizer, não, fechou a portinha, pode tudo. Pode expulsar que é demônio isso aí, meu irmão. Pode expulsar. Somos desse mundo, mas não pertencemos a ele. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando fala sem santidade ninguém verá o Senhor, é ninguém. É eu, é você, todos nós. Nós somos 3 e como somos 3, temos que nos santificar em 3. Amém? E aí eu falei bem assim para o Senhor. Senhor, por que o fulano, eu mencionei o nome do ancião, que significa pastor, por que ele não fala mais isso na igreja? Faz 2 anos que eu estou cultuando nesta igreja, Senhor. E eu nunca escutei ele fazer uma pregação do inferno. Eu nunca vi ele enfatizar a doutrina. Eu só escuto pregação de vitória, de bênção. E o Senhor me disse assim, eu cobrarei dele por cada alma que se perder. Pois ele tem feito vista grossa com pecado dentro da minha igreja. Eu cobrarei. E eu disse, Senhor, tu queres que eu fale para ele desta visão que o Senhor está me dando agora? O Senhor disse, não. Ele não vai acreditar em você, porque você não faz parte do rebanho dele. Você não faz parte do ministério dele. Você só cultua. Então, como eu sou cultua, eu não posso testemunhar, eu não posso ir lá na frente, porque eles têm esse protocolo da Constituição da igreja, que só pode testemunhar quem for batizado na igreja deles, né? A pessoa pode ter se batizado na Assembleia, na Deus e Amor, ela tem que voltar a se batizar, mas a palavra de Deus está escrito que é um só batismo, né? É só um batismo. Então, meus irmãos, foi essa visão que o Senhor me entregou. Amém? Foi essa visão que ele me entregou. O Senhor tem ficado muito triste, o Senhor está muito triste com a situação das igrejas hoje. A igreja do Senhor já não é a mesma. São poucas as igrejas que enfatizam a doutrina, que enfatizam esse evangelho realmente da cruz. Se vocês estão no ministério que não acredita nos dons do Espírito Santo, no ministério que não enfatiza a doutrina do corpo, da alma e do espírito, saiam fora. Porque vão perder o tempo. É certo que o irmão ou a irmã tenha o discernimento de espírito muito bem aflorado e aguçado, que é um dos dons primordial que nós temos que pedir para Deus estar aprimorando, aperfeiçoando nesse século, nessa última colheita que é a geração do arrebatamento. Assim disse o Senhor para mim, esta geração é a geração do arrebatamento. Para nós não sermos enganados. E eu vou dizer mais para os irmãos, tem muito joio neste outubro. Meus irmãos, muito joio.
Um dia eu perguntei para o Senhor numa madrugada: Senhor, eu quero saber quem são os teus servos aqui e quem não são. O Senhor me disse de tantas pessoas que não são servos, pastores aliados com a maçonaria, pastores levando bruxaria para os altares, cantoras gospels que têm pacto satanista, que sacrificam crianças para que seus CDs fazem sucesso. Eu fiquei assim, Senhor, meu Deus, porque eles fazem tudo isso? O Senhor disse: por fama, por dinheiro, por tudo isso eles fazem, né? Por um galardão passageiro, terreno. Irmãos, o nosso galardão é celestial, não é aqui. Não é aqui. O nosso galardão é celestial, não é... O pastor que prega que o nosso galardão é aqui, é mentira, não é aqui. E quando o Senhor fala que Ele quer sua igreja adornada, Ele fala de adornos dos frutos do Espírito Santo. Adornos do Espírito Santo, não adornos artificiais. Nesta visão, foi isso que o Senhor me mostrou. Mas em outras, já me mostrou depilação, já me mostrou chapinha, maquiagem, muitas e outras coisas o Senhor me mostrou. Mostrou torturas no inferno. Entendeu? Então, sabe de uma coisa? Aqueles que estão começando a sua caminhada, o mundo espiritual é real. E os demônios não brincam. Eles vêm para matar, roubar e destruir. E eles cegam as pessoas de uma tal forma. Eles colocam em muitos corações que Deus só quer o coração. Que Deus não vai punir. Que Deus vai deixar entrar no reino. É tudo engano de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E para ele não é negócio que nós estamos uma igreja avivada, desperta, desapegada deste mundo. Uma igreja que vai contrário ao mundo, onde todos são iguais. Essa é a verdade. Os santos do Senhor têm que ser reconhecidos aonde quer que eles vá. Isso o Senhor me disse. Eles têm que ser reconhecidos aonde quer que eles vá. Começando pelas suas vestimentas, sua conduta, seu falar. Os santos do Senhor, eles não ficam difamando o irmão na internet, meu irmão. Exceto que seja profeta do Senhor, que tem que entregar cajado. Exceto que seja varão ou varoa levantado por Deus para entregar correção, cajado. Porque essa geração é a pior geração para nós pregarmos. Nós vamos entregar cajado, correção, dá fruto de arrependimento. Irmão, dê fruto de arrependimento. Deus não está se agradando. E eles falam que a gente está drogado, fala que a gente está mentindo, fala que a gente é herege. Eu não sei que Deus é esse que esse povo serve, um Deus que não fala. Porque o Deus que eu acredito que está aqui na Bíblia é o mesmo ontem e hoje e sempre. E da mesma forma que ele revelou lá no passado, ele revela no presente. Para mim e para qualquer pessoa que esteja disposto a pagar o preço na oração, no jejum. Amém? Essa é a primeira parte que eu vou estar entregando para os irmãos aqui, compartilhando para a igreja de Cristo. A igreja que quer tomar posição diante do Senhor. O Senhor me disse, enquanto eu orava, diga à minha igreja, à minha noiva, que eu estou voltando. Diga que eu estou voltando e os frutos não estão maduros, muitos não estão prontos. Diga aos meus santos e às minhas santas que resolvam suas pendências diante de mim. E eu me coloco nesse pacote, porque cada um sabe seus erros, né? Diga que eles se preparem, que eu estou voltando. Que resolvam suas pendências. E é dessa forma. O Senhor Jesus está voltando e o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que ele já perdeu o céu e ele quer arrastar o máximo de pessoas com ele. E uma das visões que o Senhor me deu enquanto eu orava, eu via muitas pessoas caindo no inferno. Eram muitas. Eram como chuvas, irmãos. E no céu entrando poucas pessoas. Então a salvação não é assim fácil como muitos dizem. Não é pela graça, só pela graça. Diz, se fosse só pela graça, tem que haver esforço, dedicação, pagar preço, levar uma vida denegada, levar uma vida de renúncia, de santidade. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que a gente venha viver uma vida denegada, de jejum, de oração, de santificação. E sempre perguntando para o Senhor, Senhor, aonde mais eu preciso renunciar? Como está a minha vida? Irmãos, com a saudosa paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. E no dia de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma visão e uma revelação a qual o Senhor me entregou enquanto eu fazia meu devocional. O Senhor me ordenou que eu compartilhasse com a igreja de Cristo, aquela que está lutando para subir no arrebatamento. E para a meditação da palavra eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Amém? Então, visão é bíblico. Assim como revelação também é bíblico, assim como arrebatamento é bíblico. Mas isso já vai ser outra história. Mas visão e revelação, por meio do Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém? Na medida que eu for falando esta revelação e essa visão, eu vou falar algumas coisas das quais eu venho aprendendo com o Senhor nesse prematuro, nessa minha prematura caminhada com o Senhor, na minha prematura peregrinação com o Senhor, para edificar a Igreja de Cristo. Amém? Meus irmãos em Cristo Jesus, eu estava fazendo meu devocional e depois já está um tempo orando ali no arado, né, pedindo graça, pedindo misericórdia do Senhor, porque não é fácil ser crente no dia de hoje. Primeiro que não é fácil pregar para uma geração tão pecaminosa, uma geração tão incrédula, uma geração com a decadência de Tomé, né, onde eles limitam o trabalhar do Senhor, onde acham que Deus não revela, Deus não mostra, né, que Deus já não fala. Nós estamos no tempo da graça. Então, qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço na oração, no jejum, na santificação, ela tem acesso ao Senhor. Amém? Então, depois de eu estar orando já há um tempo, o Senhor Jesus veio sobre mim, a força do Senhor veio sobre mim e falou comigo. Ele me disse assim, desta forma: minha serva, venha comigo e te mostrarei como muitos ficarão no arrebatamento, por pequenas coisas que eles acham que não é pecado. Assim disse Jesus para mim. A minha visão, o Senhor tirou meu sentido e a minha visão foi transportada na entrada do céu. Não é a primeira vez que o Senhor me dá visão do céu, assim como já me deu várias visões do inferno, de uma vida com salvação em Cristo e uma vida sem salvação. O Senhor já me mostrou a eternidade sem Cristo e a eternidade com Cristo e sem Cristo. E posso dizer para os irmãos que o mundo espiritual é real, não é uma brincadeira, estamos todos de passagem, todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que falamos, fizemos, pensamos, de todas as nossas ações aqui nessa terra. Nada escapará naquele grande e terrível dia. Então a minha visão e o meu sentido estava transportado na entrada do céu, meus irmãos. Eu me via com o cabelo bem longo nesta visão, meu cabelo ele já é longo, mas eu via com o meu cabelo longo abaixo do quadril, eu me via com uma túnica branca, e aí eu estava numa fila enorme, e nessa fila o Senhor me fez entender que é a fila das pessoas que haviam servido a Cristo nessa terra, e elas precisavam saber que se tinham andado com justiça diante de Deus. Bem adiante estava o anjo, a qual ele estava vendo o nome das pessoas que estavam no livro da vida. Era uma fila enorme, eu olhava para frente e para trás e era interminável. E do outro lado havia uma fila de pessoas que estavam com roupas normais. O Senhor me fez entender que eram pessoas ímpias. O Senhor lhe dá a visão como Ele quer. Foi assim que Ele me deu essa visão. E o Senhor me dava a interpretação da visão. Ele ia explicando tudo para mim. Bem na minha frente havia uma irmã que faz parte do mesmo ministério a qual eu estou cultuando de maneira passageira, tá? Eu pedi permissão do Senhor, eu perguntei para o Senhor se eu tinha que mencionar o nome do ministério a qual eu cultuo. Eu não queria mencionar, dizer o nome do ministério, mas é necessário, porque o Senhor disse que vai permitir que pessoas desse ministério escutem esse relato, amém? Então, eu cultuo de maneira passageira. Eu falo passageira porque eu não sou batizada nesse ministério e eles têm um protocolo, eles têm ali vamos dizer, um protocolo da própria Constituição da igreja, que toda pessoa que vier de fora, ela tem que se batizar ali, porque eles têm essa crença que a graça só está ali, né? Eu cultuo numa CCB, né? Na Congregação Cristã do Brasil. Eu moro fora do Brasil, mas é uma CCB que eu cultuo. E o Senhor usou pessoas da própria igreja que eu cultuo. Ele usou pessoas na própria igreja. Era uma visão futura que o Senhor me estava dando. E bem adiante estava a esposa de um ancião da igreja. Ancião não, cooperador, perdão. E o Senhor me dizia:
Eu olhava para ela toda, ela estava toda na doutrina, meus irmãos. Ela estava com o cabelo longo, ela estava com uma roupa modesta, simples. Mas quando eu olhava para os seus pés, eu via ela com um salto alto. E era um salto alto, só que não apontado, quadrado. E eu sabia que era ela. E o Senhor disse assim para mim: vês, minha serva, o salto alto dela? Eu disse: sim, Senhor. E o Senhor me disse: ela não vai entrar no meu reino. Minha serva, o salto alto não me agrada. O salto alto representa o orgulho e a soberba de Satanás. Eu não me agrado que as minhas santas usem isso. Foi projetado no inferno. Quando a mulher ela usa o salto alto, ela se sente mais, vamos dizer, sensual, com mais alta confiança, orgulho. Ela fica cascavelando. Eu não me agrado. Depois a minha visão foi numa outra assim. Eram tudo pessoas que estavam nessa fila. Depois o Senhor me deu a visão de uma mulher que também estava nessa fila. Não me foi revelado o nome da pessoa, mas era alguém da mesma sede que eu cultuo. E ela olhava com muita preocupação para as suas unhas. Ela estava preocupada porque ela sabia que ela não ia entrar. E suas unhas eram bem curtinhas, mas estavam pintadas com azul turquesa. Eu lembro nitidamente essa cor. Era um azul turquesa. E o Senhor disse: ela está preocupada porque ela não vai entrar no meu reino. Minha serva, as minhas santas não têm que pintar nem de base. Eu não me agrado. Tudo que uma santa põe sobre si que não é natural é de Satanás. Nenhuma bagagem entra no meu reino. Depois me mostrou outra irmã, e esta irmã estava com uma saia acima do joelho. E o Senhor disse: minha serva, os joelhos das santas são santos para mim, e quando eu os vejo do lado de fora, quando eu os vejo descoberto, eu as vejo nua, não me agrada. Assim diz o Senhor. Eu estou falando como o Senhor me disse, porque quem aqui já teve um encontro com o Senhor, já teve revelação, já teve experiências com o Senhor, já escutou a voz do Senhor, sabe que o Senhor ele fala diferente, ele não fala como a gente, ele fala assim, entendeu? Então depois o Senhor mostrou outra jovem, uma jovem também lá da mesma sede que eu cultuo. Essa jovem acho que não deve ter nem 30 anos, deve ter uns 26, 28 mais ou menos. E um dia quando terminou a reunião, ela foi na minha frente e eu vi a roupa dela tão apertada, mas tão ajustada ao corpo. E ela é bem magrinha, que se via, meus irmãos, nitidamente a roupa íntima dela, porque a saia era um pouco transparente. Era uma saia muito apertada. E era um fio dental que ela estava usando. E o Senhor apontou para ela e disse: vês a roupa íntima dela? E eu disse: sim, Senhor, eu não me agrado. As minhas santas não usam essas roupas de pombagira e de prostituta. As minhas santas usam roupas compostas. Até as roupas das minhas santas têm que ser composta que tape todas as suas vergonhas. Irmãos, já tem mais ou menos 2, 3 anos, mais ou menos, que eu uso combinação, né? O Senhor Jesus disse para mim usar combinação, porque eu tinha muito pesadelo à noite. Pesadelo com aqueles demônios sereias, os demônios que vêm dos mares, demônio do sexo, demônio de pesadelo, demônios que tiram a nossa energia, né? Até um pó maligno eles jogam enquanto estamos dormindo, para no outro dia nós não termos força para orar, para jejuar. Pois o Senhor Jesus disse para mim que eu tinha que levar uma vida constante de oração. Eu tenho que orar 3 vezes ao dia e ainda nas madrugadas. Eu tenho que estar de jejum. Eu vivo em campanha de jejum. Porque se eu não ficar em campanha de jejum, de oração e santificação e fechando as brechas e estar em vigilância, eu vou estar vulnerável ao ataque de Satanás. É isso o Senhor disse para mim. É a forma como os santos se revestem no mundo espiritual, quando nos revestimos de toda a armadura de Deus através da oração, do jejum, da santificação. Nós somos vistos como soldados de Cristo com as nossas armaduras no mundo espiritual. Amém? Então, desde então, eu comecei a usar combinação. Faça frio, faça calor, eu uso combinação. Quando o Senhor disse para mim usar combinação, usando uma serva dele, eu disse assim... Quando Deus quer, Ele revela para a gente que tem o dom da visão, da revelação. Quando Ele não quer, Ele usa outro vaso para falar conosco. Amém? Ele usa outro vaso para falar conosco.
E eu disse, e aqui no país que eu vivo, tem as 4 estações, mas no calor é calor mesmo. Eu falei, Senhor, faz muito calor com isso. E sabe o que o Senhor me disse? Sabias que no inferno faz mais calor ainda? Acostume-se. Assim disse o Senhor para mim, acostume-se. E hoje, se eu não uso combinação, eu me sinto nua. A combinação faz com que a roupa íntima da mulher não apareça, a calcinha, o sutiã, né? É desta forma. Dando sequência à revelação que o Senhor me entregou, me deu. Aí apareceu outra mulher na minha frente e eu via o cabelo dela. O Senhor disse, serva, eu não me agrado que as minhas santas cortem os seus cabelos. Eu dei o cabelo no lugar de véu. Não pode ser cortado nem as pontas dos cabelos. Depois me mostrou outra irmã. E ela estava com uma roupa muito colada. Meus irmãos, roupas coladas. Eu fico assim, abismada, perplexa com pessoas que se titulam cristãos. Eu creio que é falta de conhecimento, ou o pastor não orienta, não sei. Com umas roupas tão coladas que marca o seu corpo, marca as suas vergonhas. Estava muito colado, a mulher parece que não conseguia nem andar direito. O Senhor disse, as minhas santas não usam essas roupas, marcando o seu corpo, que é para ser templo do Espírito Santo, serva minha. As minhas santas têm que usar roupas largas, roupas soltas, que não marcam. Roupas compostas, que estejam bonitinha, né? Mas que não esteja marcando. O Senhor me mostrou essas coisas. Aí, quando o Senhor me mostrou essas coisas, eu falei assim para ele, Senhor, por que me estás mostrando essas coisas? Eu já me libertei de todas elas. E quando eu vim para os pés de Cristo, meus irmãos, não foi nenhum pastor que tratou comigo, não foi ninguém que falou comigo, foi o próprio Senhor que tratou comigo. Quando eu comecei a escutar a voz de Deus no meu coração, no meu subconsciente, eu escutei a primeira vez numa madrugada, quando eu estava orando do meu jeito lá, porque eu era de uma igreja da porta larga, da igreja que pode tudo, só não pode subir no arrebatamento, né? Eu comecei a buscar o Senhor, e o próprio Senhor tratou comigo. Quando eu cheguei na igreja para cultuar, que eu fiquei durante 2 anos orando e jejuando, para Deus mostrar uma igreja séria para me cultuar, porque igreja física não salva, meus irmãos, mas estar cultuando numa que prega a verdade vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a subir no arrebatamento. Porque tem muitos irmãos dentro da igreja que estão fazendo coisas que eles não sabem que é pecado. Como o pastor não fala, eles acham que não é pecado. E eu falei para o Senhor, por que me estás mostrando tudo isso? Eu já me libertei de tudo isso. E ele me disse, eu estou te mostrando para que saibas como está a minha igreja acomodada, achando que já estão salvos. E aí ele disse, agora venha que eu te mostrarei como os homens ficarão no arrebatamento, como os meus santos ficarão no arrebatamento. E ele mostrou vários irmãos assim na minha frente. E ele apontava a eles e todos eles são idólatras de futebol. Serva, não me agrada. O futebol foi projetado no inferno. Eu não me agrado. O Senhor já me deu visão de gente, inclusive de um jogador que morreu agora recentemente, no Brasil, que é o rei do futebol, este homem tendo sua cabeça decapitada no inferno pelos próprios demônios, e os demônios fazendo a cabeça dele de bola de futebol. Agora, se nós vamos dizer isso para alguém que está na carne, que vive na carne, que toma suas decisões na carne, a pessoa nos vai chamar de herege, de mentiroso e outras coisas. Mas saibamos, meus irmãos, que as coisas do Altíssimo, as coisas do Senhor, as coisas espirituais não podem ser julgadas com os olhos físicos. Elas só podem ter uma conclusão, só podemos ter uma conclusão com os olhos espirituais. E como é com os olhos espirituais? Do jejum, na oração, descendo no arado e se santificando. Quando eu quero saber se alguma coisa vem ou não vem de Deus, eu vou para um joelho perguntar para o Senhor. Né? Eu pergunto para o Senhor. Amém? E o Senhor mostrou todos eles e disse que eles eram idólatras de futebol. Depois me disse, muitos deles ficam com bermudas em casa. Serva, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a bermuda se usava como roupa íntima por baixo da calça. Satanás modernizou o pecado. O mundo foi modernizando e o pecado também. E o pecado entrou na igreja. O que antes não era pecado, o que antes era pecado, agora para muitos não é. Mas eu não mudo, o que muda é o homem. Depois o Senhor mostrou um irmão lá,
que ele sempre vai muito bem vestido, muito bem glamuroso, muito bem vestido ele, né? Parece estudante de moda aquele homem. Eu tô falando porque eu já fui do mundo e eu gostava muito dessas coisas de tendência de moda. E ele disse bem assim para mim, assim, ele olha programas de moda para ele seguir tendência. Eu não me agrado. Minha serva, a moda foi projetada no inferno. Os meus servos santos têm que se vestir no padrão na igreja. E eu lembro que uma tarde o Senhor orando também me levou no vale da moda no inferno. Foi mais de 2 horas de oração, ele me levou neste vale, mas eu vou deixar para outra oportunidade de falar para os irmãos as coisas que eu vi ali. Amém? Depois o Senhor me disse assim, muito deles fazem suas posas de meretrizes. É um tabu falar na igreja, porque o pastor ou a pessoa que está à frente do rebanho, talvez pense que os irmãos já sabem o que não é pecado, mas aquele irmão que tem responsabilidade de apacentar rebanho, ele tem que estar enfatizando a doutrina do corpo, da alma e do espírito, porque nós somos 3, corpo, alma e espírito. Então, como somos 3, temos obrigação de nos santificarmos por 3 para o Senhor. O Senhor dele, muito deles fazem suas esposas de meretriz. Meretriz significa prostituta. Pessoas que olham filmes pornográficos, depois querem fazer com as suas esposas as mesmas coisas. E o Senhor me disse, minha serva, o leito é sem mancha e sem mácula. Até no leito existe um padrão para os meus santos. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que uma mulher do mundo faz no seu leito. Aí vão dizer, não, fechou a portinha, pode tudo. Pode expulsar que é demônio isso aí, meu irmão. Pode expulsar. Somos desse mundo, mas não pertencemos a ele. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando fala sem santidade ninguém verá o Senhor, é ninguém. É eu, é você, todos nós. Nós somos 3 e como somos 3, temos que nos santificar em 3. Amém? E aí eu falei bem assim para o Senhor. Senhor, por que o fulano, eu mencionei o nome do ancião, que significa pastor, por que ele não fala mais isso na igreja? Faz 2 anos que eu estou cultuando nesta igreja, Senhor. E eu nunca escutei ele fazer uma pregação do inferno. Eu nunca vi ele enfatizar a doutrina. Eu só escuto pregação de vitória, de bênção. E o Senhor me disse assim, eu cobrarei dele por cada alma que se perder. Pois ele tem feito vista grossa com pecado dentro da minha igreja. Eu cobrarei. E eu disse, Senhor, tu queres que eu fale para ele desta visão que o Senhor está me dando agora? O Senhor disse, não. Ele não vai acreditar em você, porque você não faz parte do rebanho dele. Você não faz parte do ministério dele. Você só cultua. Então, como eu sou cultua, eu não posso testemunhar, eu não posso ir lá na frente, porque eles têm esse protocolo da Constituição da igreja, que só pode testemunhar quem for batizado na igreja deles, né? A pessoa pode ter se batizado na Assembleia, na Deus e Amor, ela tem que voltar a se batizar, mas a palavra de Deus está escrito que é um só batismo, né? É só um batismo. Então, meus irmãos, foi essa visão que o Senhor me entregou. Amém? Foi essa visão que Ele me entregou. O Senhor tem ficado muito triste, o Senhor está muito triste com a situação das igrejas hoje. A igreja do Senhor já não é a mesma. São poucas as igrejas que enfatizam a doutrina, que enfatizam esse evangelho realmente da cruz. Se vocês estão no ministério que não acredita nos dons do Espírito Santo, no ministério que não enfatiza a doutrina do corpo, da alma e do espírito, saiam fora. Porque vão perder o tempo. É certo que o irmão ou a irmã tenha o discernimento de espírito muito bem aflorado e aguçado, que é um dos dons primordial que nós temos que pedir para Deus estar aprimorando, aperfeiçoando nesse século, nessa última colheita que é a geração do arrebatamento. Assim disse o Senhor para mim, esta geração é a geração do arrebatamento. Para nós não sermos enganados. E eu vou dizer mais para os irmãos, tem muito joio neste outubro. Meus irmãos, muito joio. Um dia eu perguntei para o Senhor numa madrugada, Senhor, eu quero saber quem são os teus servos aqui e quem não são. O Senhor me disse de tantas pessoas que não são servos, pastores aliados com a maçonaria, pastores levando bruxaria para os altares, cantoras gospels que têm pacto satanista, que sacrificam crianças para que seus CDs fazem sucesso. Eu fiquei assim, Senhor, meu Deus, porque eles fazem tudo isso? O Senhor disse por fama, por dinheiro, por tudo isso eles fazem, né?
por um galardão passageiro, terreno. Irmãos, o nosso galardão é celestial, não é aqui. Não é aqui. O nosso galardão é celestial, não é... O pastor que prega que o nosso galardão é aqui, é mentira, não é aqui. E quando o Senhor fala que Ele quer sua igreja adornada, Ele fala de adornos dos frutos do Espírito Santo. Adornos do Espírito Santo, não adornos artificiais. Nesta visão, foi isso que o Senhor me mostrou. Mas em outras, já me mostrou depilação, já me mostrou chapinha, maquiagem, muitas e outras coisas o Senhor me mostrou. Mostrou torturas no inferno. Entendeu? Então, sabe de uma coisa? Aqueles que estão começando a sua caminhada, o mundo espiritual é real. E os demônios não brincam. Eles vêm para matar, roubar e destruir. E eles cegam as pessoas de uma tal forma. Eles colocam em muitos corações que Deus só quer o coração. Que Deus não vai punir. Que Deus vai deixar entrar no reino. É tudo engano de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E para ele não é negócio que nós estamos uma igreja avivada, desperta, desapegada deste mundo. Uma igreja que vai contrária ao mundo, onde todos são iguais. Essa é a verdade. Os santos do Senhor têm que ser reconhecidos aonde quer que eles vá. Isso o Senhor me disse. Eles têm que ser reconhecidos aonde quer que eles vá. Começando pelas suas vestimentas, sua conduta, seu falar. Os santos do Senhor, eles não ficam difamando o irmão na internet, meu irmão. Exceto que seja profeta do Senhor, que tem que entregar cajado. Exceto que seja varão ou varoa levantado por Deus para entregar correção, cajado. Porque essa geração é a pior geração para nós pregarmos. Nós vamos entregar cajado, correção, dá fruto de arrependimento. Irmão, dê fruto de arrependimento. Deus não está se agradando. E eles falam que a gente está drogado, fala que a gente está mentindo, fala que a gente é herege. Eu não sei que Deus é esse que esse povo serve, um Deus que não fala. Porque o Deus que eu acredito que está aqui na Bíblia é o mesmo ontem, hoje e sempre. E da mesma forma que Ele revelou lá no passado, Ele revela no presente. Para mim, para qualquer pessoa que esteja disposto a pagar o preço na oração, no jejum. Amém? Essa é a primeira parte que eu vou estar entregando para os irmãos aqui, compartilhando para a igreja de Cristo. A igreja que quer tomar posição diante do Senhor. O Senhor me disse, enquanto eu orava, diga à minha igreja, à minha noiva, que eu estou voltando. Diga que eu estou voltando. E os frutos não estão maduros, muitos não estão prontos. Diga aos meus santos e às minhas santas que resolvam suas pendências diante de mim. E eu me coloco nesse pacote, porque cada um sabe seus erros, né? Diga que eles se preparem, que eu estou voltando. Que resolvam suas pendências. E é dessa forma. O Senhor Jesus está voltando e o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que ele já perdeu o céu e ele quer arrastar o máximo de pessoas com ele. E uma das visões que o Senhor me deu enquanto eu orava, eu via muitas pessoas caindo no inferno. Eram muitas. Eram como chuvas, irmãos. E no céu entrando poucas pessoas. Então a salvação não é assim fácil como muitos dizem. Não é pela graça, só pela graça. Se for só pela graça, tem que haver esforço, dedicação, pagar preço, levar uma vida denegada, levar uma vida de renúncia, de santidade. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que a gente venha viver uma vida denegada, de jejum, de oração, de santificação e sempre perguntando para o Senhor, Senhor, aonde mais eu preciso renunciar, como está a minha vida? Porque nós estamos no tempo da graça e aquele que bate é atendido, aquele que pede recebe. Amém? Então essa é a primeira parte que eu vou entregar aqui para os irmãos, meus irmãos em Cristo Jesus, e eu vou estar mandando um segundo áudio com outra visão que o Senhor me deu. Amém? Eu mando um abraço em Cristo Jesus e que Deus abençoe todos nós. Amém?